E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre dízima periódica. Pessoal, o que é uma dízima periódica? É um número decimal, tá? Que possui um ou mais algarismos que se repetem infinitamente, pessoal. E esses algarismos que se repetem infinitamente é chamado de período, tá? Período. Então, pessoal, na matemática nós temos os números decimais exatos, né? As dízimas periódicas e os números irracionais, tá? É importante a gente conhecer a diferença entre esses aqui, os decimais exatos, as dízimas periódicas e os irracionais, né? Eles são números decimais, tá? Todos eles são números decimais, né? Ou seja, que possui vírgula, né? Só que qual que é a diferença entre eles? Por exemplo, no estudo dos conjuntos numéricos, quando a gente for estudar conjuntos numéricos, nós vamos ver o diagrama de Venn, que é esse aqui, é um desenho simples do diagrama de Venn, tá? Só para ilustrar um pouco mais essa aula que eu fiz. Então aqui no centro, pessoal, a gente tem o conjunto dos números naturais. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até infinito. Aí aqui a gente já entra no conjunto dos números inteiros, né? Que engloba os naturais também, né? Que são o quê? Os números negativos, o zero e os números naturais, né? Que são os números positivos, tá? Aí, evoluindo um pouquinho mais, a gente engloba os números racionais, né? E os números racionais são o quê? Eles podem ser um número natural, podem ser um número inteiro, né? Mas o número racional em si é uma fração, tá? Tudo relacionado a racional é porque pode ser escrito como uma fração de um número inteiro sobre um outro número inteiro, tá, pessoal? O número tem que ser inteiro. Não pode ser número decimal para formar fração, tá, pessoal? Tem que ser um número inteiro. Inteiro sobre inteiro. E após isso, pessoal, nós temos todos os números reais, tá? O conjunto, quando eu me refiro a pertence ao conjunto de todos os reais, significa que pertence aos naturais, aos inteiros, aos racionais e aos irracionais, tá, pessoal? Os irracionais, eles estão bem aqui, ó, tá? Para fora do conjunto dos irracionais. Por quê, pessoal? Porque os números irracionais a gente não pode formar fração com eles, tá? Não é possível formar uma fração através de um número irracional, tá? Uma fração de número inteiro sobre número inteiro, tá, pessoal? Então, o número irracional não é possível obter frações através dele e nem ele se derivar de frações, tá? Já o número racional, sim. Beleza, pessoal? Porque os números racionais são as frações, tá? Então, pessoal, na parte de números decimais, na matemática, a gente tem os números exatos, tá? Quais são os exemplos de números exatos? Decimais exatos, né? Olha só, eles pertencem ao conjunto dos números racionais, tá? Que é a simbologia de números racionais, beleza, pessoal? Então, os decimais exatos são quais? São tipo 4 sobre 5, que é uma fração, ó.
dá um número decimal exato. 27 sobre 50 é outro exemplo, dá um decimal exato. 1 sobre 2 dá um decimal exato. Esse decimal ele é exato e finito, né? Você vê que ele tem um fim, né? Já nas dízimas periódicas, pessoal, elas são números decimais infinitos e periódicos, tá? As dízimas periódicas, pessoal, são números decimais infinitos e periódicos, tá? São números que não têm fim e eles possuem sempre um período com 1, com 2 ou com 3 algarismos, tá? E depois, pessoal, a gente tem os números irracionais, tá? Representado pela letra I aqui, ó, no diagrama de Venn. Beleza, pessoal? Temos aqui exemplos de dízimas periódicas, ó. As dízimas periódicas, elas pertencem ao conjunto dos números racionais, ó, tá? Pertencem ao conjunto dos números que formam das frações, né? Esses aqui também pertencem ao conjunto dos números que são das frações, né? Tanto que aqui são frações, ó, tá? E aqui também são frações, ó. Beleza? Então a fração 1/3, ela é a mesma coisa. Se eu dividir 1 por 3, eu vou encontrar esse valor aqui, ó, que é uma dízima periódica. Qual é o período dela? O período dela é 3, tá? E essa fração aqui, 1 sobre 1 nono, né? 1 sobre 9. Também, pessoal, a gente vai... Se dividir 1 por 9, a gente vai encontrar aqui um período, tá? O período é 1 aqui, tá? E aqui o período é 3. É o algarismo que se repete infinitamente. Beleza, pessoal? Na fração 14 sobre 9, a gente também tem um período, né? Qual é o período? É o número 5, tá? Aqui na fração 7 sobre 12, a gente tem um período. Qual é o período? É o número 3, que vai se repetir infinitamente. Aqui, pessoal, 58, ó, chama anteperíodo, tá? Anteperíodo. E aqui é o período. Período é sempre o que se repete infinitamente. Esses pontinhos significam que é infinito a repetição desse número aqui, tá? Citando, pessoal, alguns números irracionais. Vamos citar então exemplos de números irracionais. As raízes quadradas de números primos, pessoal, tá? A raiz de 2 é irracional, tá? Ou seja, aqui, pessoal, esses algarismos aqui, eles são todos diferentes. Não existe um período como aqui, ó, uma repetição de algarismos, tá? Não existe essa repetição de algarismo como nas dízimas periódicas. São vários números aqui, todos bagunçados e misturados aqui infinitamente, tá? Na raiz de 3, mesma coisa. Não existe um período, são vários números diferentes, bagunçados e misturados aqui infinitamente. Raiz de 5, mesma coisa, tá? O famoso e mais conhecido número π, mesma coisa, pessoal, também é um número irracional, tá? Não existe repetição de algarismos aqui, um período, né? Após a vírgula, tá? Existem números ao acaso, todos misturados e bagunçados aqui infinitamente, tá? O número de Euler também, pessoal, a mesma coisa, tá? Todos aqui são exemplos de números irracionais dentro da matemática. Então, pessoal, esses números aqui pertencem ao conjunto dos números irracionais, tá? Estão aqui, ó. Beleza? Ou seja, os números que não podem ser obtidos através de frações, tá?
não podem ser escritos na forma de fração, inteiro sobre inteiro. Beleza, pessoal? Então, como nós obtemos a fração geratriz, tá? Ou seja, a fração que gera uma dízima periódica, um número como esse aqui. Como poderemos obter a fração que gera um número como esse aqui, tá? Primeiro, pessoal, vamos falar da dízima periódica simples, tá? Nós temos um exemplo aqui de uma dízima periódica simples e temos aqui o período dela, né? O período dela é composto pelo número 42, né? Ó, 42, 42, 42, ou seja, tem dois algarismos, né? Beleza, pessoal? E quando eu coloco um risco assim em cima do período, significa que esse período se repetirá infinitamente, tá? Aqui é a mesma coisa, para indicar que há uma repetição infinitamente, tá? No caso da dízima, né? No caso lá dos números irracionais, né? Como eu falei aqui, ó, os irracionais eles se repetem aqui. Nos irracionais não há uma repetição de período, tá? São números misturados aqui infinitamente, é infinito também. Só que não tem um período, uma repetição, uma sequência lógica de números aqui, tá? Mas há também o infinito aqui também, tá, pessoal? É infinito esse número aqui, tanto como na dízima periódica, tá? Os dois são infinitos. A diferença principal é essa, que um tem uma sequência lógica de números, né? Ou seja, aqui 3, 3, 3, 3, 3, aqui 1, 1, 1, 1, aqui 5, 5, 5, 5, aqui 3, 3, 3. E aqui não há, aqui há 73, 20, 40, 50, 80, 90, 2, 4, 6, 7, 8, tudo, não há uma sequência lógica de números, tá? Beleza, pessoal? Então, voltando aqui no que a gente estava falando da dízima periódica simples, tá? Qual é o procedimento que eu vou seguir para poder encontrar a fração que deu origem a essa dízima periódica simples aqui, pessoal? Primeiro, é sempre essa maneira, pessoal, é sempre esse raciocínio. Primeiro, eu vou copiar o número até o período, até o último algarismo do período. Beleza, pessoal? Até o último algarismo do período. Onde está o último algarismo do período? É o 2 aqui, ó, porque o período é 42, né? Então eu vou copiar aqui, ó, 1, 4, 2, ó, 1, 4, 2, tá? E vou colocar sempre é menos, pessoal, tá? Aqui eu vou colocar o número até o anteperíodo, tá? O que é o anteperíodo, pessoal? É o que vem antes do período. Aqui a gente tem o período, tá? E o que vem antes do período? O 1, né? Nesse caso aqui é o número 1. Então vou acrescentá-lo aqui, tá? E vou dividir tudo isso, tá? Porque a gente está procurando uma fração, né? E no caso aqui eu coloquei dois algarismos 9, mas sempre eu vou colocar primeiro aqui o número 9, ou a quantidade de números 9 que eu vou colocar aqui vai depender do seguinte, ó. Cada número 9 que eu colocar aqui embaixo no denominador representa a quantidade de algarismos do período, tá? Quantos algarismos eu tenho aqui no período? Ó, o 4 e o 2, né? Ou seja, 2 algarismos, 2 dígitos, né? Então eu vou colocar aqui 2 números 9 também, tá? Então vai ficar 99, beleza?
Faço a subtração de 142 menos 1. Vai dar 141 por 99, tá? Se vocês forem fazer essa divisão de 141 por 99, ó, vamos fazer na calculadora aqui. 141 dividido por 99. Olha só, pessoal. Encontrei, ó. Encontrei o mesmo número, ó. O mesmo número que tá aqui, ó. Tá? Mesmo número que tá aqui. Tá aqui na calculadora. Beleza, pessoal? Então, quando eu chego num caso como esse aqui, ó. 0,111 se repetindo infinitamente, tá? O que eu vou fazer? Aqui, lembre-se, o que eu vou fazer? Olha só, olha setinha, tá dizendo o que aqui? Copia o número até o período. Qual é o período aqui, pessoal? O período é o número que se repete, né? Aqui é o 1 que está se repetindo, só tem um algarismo, tá? Então eu vou colocá-lo aqui primeiro e vou subtrair menos. Copie o número até o anteperíodo. É menos o número até o anteperíodo. O anteperíodo é o que, pessoal? É o que vem antes do período, ó. O que vem antes do período? É o zero, né? Então eu vou colocar menos zero. Dividido, né? Porque eu estou procurando uma fração. E cada número 9 que eu colocar aqui representa a quantidade de algarismos do período. Ó, o período só tem um algarismo, o número 1. Então eu vou colocar um 9 aqui, tá? Então 1 menos 0 dá 1. 1 sobre 9, tá? 1 sobre 9 é a fração que dá origem a essa dízima periódica aqui, pessoal. Fácil, né? Olha só. Vamos dividir aqui. 1 dividido por 9. Olha aí, pessoal, o valor, ó. Igual, ó. Percebam que o valor é igual, ó. Olha aqui, ó. E olha o que está dando na calculadora, tá? Certo, pessoal? Vamos a mais um exemplo, então. Aqui, nós temos a dízima 1,55555 infinitamente, né? Se repetindo o 5, o número 5. Vamos primeiro, tá? Vou seguir essa regrinha aqui. Primeiro vou copiar o número até o período, né? Até o primeiro algarismo do período. Ó, o período é qual? 5. Tá? É até o último algarismo do período. Como aqui só tem um algarismo, a gente vai colocar até ele, né? Porque aqui, ó, aqui tem 2 algarismos, aí a gente colocou até o último algarismo do período, tá? Então é 15, né? 15 menos... O que é o anteperíodo? É o que vem antes do período. O período é qual, pessoal? É 5. E o que vem antes de 5 aqui? O número 1. Então vou colocar ele aqui. Qual a quantidade de algarismos no período, pessoal? Um algarismo, né? Apenas o número 5, né? Então eu vou colocar também aqui embaixo apenas um número 9, né? Porque no meu período eu só tenho um algarismo, o número 5. Então eu coloco aqui um número 9 também, tá? Faço essa subtração e a fração que deu origem a essa dízima aqui, pessoal, é 14 sobre 9. Beleza, pessoal? Então vamos dividir aqui só para conferir, ó. 14 dividido por 9. Olha só, pessoal. Tá? Mesma coisa que aqui, ó. Mesmo número que aqui deu na calculadora, tá? Pessoal, então eu vou finalizar esta primeira aula e daremos sequência agora na segunda aula, tá? Falando sobre a dízima periódica composta agora, tá, pessoal? Composta. Beleza?
Até lá então, pessoal.